no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês tudo o que seu gerente de banco não quer que você saiba sobre previdência privada. Bora lá? Oi, eu sou Lilian Birro, esse é o meu canal e aqui eu falo de finanças de um jeito um pouco diferente do que vocês veem por aí. E hoje o tema é previdência privada, parte 2. E como é que eu posso dizer, Thaís? Hoje nós vamos falar mal, né? Hoje é o dia da fofoca, nós vamos falar mal da Previdência, vou te contar todos os segredos, são 6 grandes problemas que eu vejo na Previdência privada e que as pessoas não te contam por aí, tá bom? Ponto número 1, o que a Previdência tem de pior? Nem sei se é o pior, mas um dos piores. Taxa de administração alta. Normalmente os fundos de Previdência privada, tem muito fundo normal também que tem uma taxa muito ruim. Mas os de previdência privada normalmente tem uma taxa de administração muito alta. O que eu chamo de taxa de administração alta? Taxa, sei lá, acima de 1%, de 1% para cima, tá? 1% ao ano do seu dinheiro todo. Então, no final, dá um dinheirão, tá? E aí, esse ponto me leva pro ponto número 2, que é essa taxa de administração alta muitas vezes faz com que o benefício sucessório que você tem com a Previdência, né? Que lembra que eu falei no vídeo passado, Thaís, da taxa de imposto de herança que você não paga, né? Quando é fundo de Previdência. Quem não assistiu, vai lá, corre lá e volta pra assistir. Pode assistir, eu vou deixar aqui nos cards. E também já se inscreve no canal que é pra vocês não perderem nenhum vídeo, tá bom? Mas esse imposto de herança, então, que quando você tá na Previdência você não paga, pra vocês terem noção, aqui em Minas Gerais, a gente tá em Minas, né? Dá pra ver, né, gente, pelo sotaque. É 5% esse imposto de herança. Agora, pensa o seguinte, a gente tem fundos de administração, fundos de previdência aí que estão cobrando 2% de taxa de administração, 2,5% de taxa de administração, e eles falam que um dos benefícios é você não pagar imposto de herança, que vamos lá, 5%. Thaís, quanto tempo investido num fundo desse que demora pra gente pagar o imposto de herança, Thaís? 2 anos. 2 anos. E quanto tempo você deixa o seu dinheiro num fundo de investimento previdência privada, Thaís? Pelo menos uns 10 anos. Pelo menos uns 10. Quanto que você vai pagar de taxa de administração ao longo de 10 anos, Thaís? Muito mais. Muito, 25%. Pra mim não faz sentido nenhum, dá até dó falar, mas não vai pagar imposto de herança. Não, mas você vai pagar muito mais de taxa de administração do que você vai pagar de imposto de herança. Principalmente se for para investir em coisas que você podia investir até sem fundo, né? De uma forma muito mais simplificada, tá? Então, isso pra mim é um problemão. O outro ponto é o seguinte, para você conseguir se beneficiar do benefício fiscal das alíquotas de imposto de renda, você precisa fazer uma estrutura muito bem amarrada de quando que você vai investir e quando você vai desinvestir. É uma estrutura complexa que você tem que estudar bem para você entender como que você vai fazer. E é uma estrutura normalmente que exige longo prazo, ou seja, que seu dinheiro normalmente vai precisar ficar lá uns 10 anos para você conseguir aproveitar desse benefício. E vamos combinar, gente, que prazo, né? Ter algo que você é obrigado, porque uma coisa é poder, querer e deixar, mas você precisa deixar o dinheiro lá 10 anos, é um risco, né? Você imagina, Thaís, se eu falar assim com você, Thaís, me empresta um dinheiro, te devolvo daqui a 10 anos. Nem sei se eu vou estar viva daqui a 10 anos. O pior é se eu não tiver, né? Se você não tiver, menos mal, Verdade. eu acho que se eu tiver. Mas então, gente, tempo é risco, né? Então, ser obrigada, aspas, né, a ficar no investimento 10 anos para conseguir aproveitar de um benefício fiscal é um risco muito grande. E aí a pergunta é, será que esse risco vale a pena, né? E aí vem o outro ponto, que é o seguinte, esses fundos, eles normalmente têm uma performance pior do que outros fundos de investimento. Eu tô falando dos fundos em geral, né, gente? E os investimentos que a gente consegue fazer sozinhos, tá? Seja por conta dessa taxa de administração alta, seja por conta do custo de agência. O que é custo de agência? Boa pergunta, Thaís. O que é custo de agência? Eu já falei aqui num vídeo no canal um pouquinho sobre isso. O custo de agência é o conflito que a gente tem entre os interesses do investidor e os interesses do gestor, ou seja, quem tá ali gerindo o fundo, ok? É natural que eles tenham interesses diferentes e que ocorram situações em que o gestor vai agir de uma forma que não tá no interesse do investidor. Mas, quando a gente tem um fundo de previdência privada, o investidor ele tem menos capacidade de verificação do que o gestor tá fazendo. Vou explicar, por exemplo, é muito menos transparente o processo e as informações, né, dos fundos, e o investidor, como ele está investindo para o longo prazo e é muito mais difícil dele acessar esse dinheiro, ele fica mais distante do dinheiro dele. Então o gestor se sente muito mais à vontade para poder usar ali, né, fazer uso do dinheiro da forma como ele achar melhor, tá?
Então, isso acaba também fazendo normalmente que a performance desses fundos seja uma performance pior. Ok? O último ponto, gente, importante é o seguinte: mesmo que você consiga fazer esse planejamento de como que seria uma forma boa, né, de você, que horas que seria bom de você investir, que horas que seria bom de você desinvestir esse dinheiro. Uma coisa é o plano, outra coisa é a realidade. Então, quando você vai para a previdência privada, não só você tem que planejar bem, mas você tem que garantir que isso vai realmente se concretizar. E aí que eu acho que a coisa complica, porque a gente vive num mundo muito incerto. E aí você cria uma trava significativa no seu dinheiro. Então pensa assim, você colocou o dinheiro lá na Previdência. Passa, sei lá, uns 3, 5 anos, acontece algo na sua vida sério, grave ou importante, na qual aquele dinheiro seria muito útil. Aí você pensa, ou você tira o dinheiro, e aí tem até um malefício fiscal, porque você acaba pagando mais imposto do que seria num investimento comum, ou então você deixa o dinheiro lá, porque afinal de contas você tem que deixar ele pelo menos 10 anos para ter um benefício fiscal, e vai fazer o quê? Pegar um empréstimo? Pagar a taxa de juros, né? Não faz sentido a gente pensar nisso, que a gente vai gastar muito mais de taxa de juros do que a gente teria de benefício fiscal da Previdência, tá? Então eu acabo achando complicado demais, sabe, Thais? Acho que a resposta é essa. Complica demais uma coisa que é pra ser simples, que é um dinheiro que você investe, na hora que você precisar, você tira. Se você precisar mudar de investimento, você muda, né? Assim, hoje, pra mim, ter liberdade com o meu dinheiro é um fator que eu considero muito importante. Eu também. Bom, mas aí fica uma pergunta no ar, não fica, Thaís? É verdade. Se a previdência privada é ruim, onde investir então? Onde investir? Vou deixar essa pergunta em aberto. Me conta aqui nos comentários se você quer saber aonde investir. E curte muito, compartilha esse vídeo. Se esse vídeo for bem comentado e bem curtido, eu volto pra fazer um vídeo, então, do que fazer com o seu dinheiro, já que você não vai poder pôr na Previdência. Combinado? Tá joia. Então tá bom, um beijo pra vocês e tchau!